Falar sobre dinheiro e espiritualidade na mesma frase pode parecer contraditório para muitos, certo? Mas a verdade é que a Bíblia está cheia de princípios atemporais sobre riqueza bíblica e como administrar nossas finanças com sabedoria divina. No entanto, milhões de pessoas continuam a lutar com dinheiro, sentindo-se presas em ciclos de dívidas, ansiedade e frustração. Mas aqui está uma verdade poderosa: Deus não criou você para viver assim. Prosperidade financeira, segundo a Bíblia, não é um mito ou um assunto tabu. Um plano divino projetado para seus filhos prosperarem e não estamos falando de uma fórmula mágica para ficar rico da noite para o dia. Estamos falando sobre como ganhar dinheiro com princípios bíblicos aplicando verdades eternas às nossas finanças diárias. Soa diferente do que você aprendeu? Claro que sim, mas é isso que torna este tópico tão poderoso. Hoje, vamos examinar 7 princípios bíblicos para prosperar, cada um com ensinamentos práticos e exemplos inspiradores diretamente das Escrituras. Princípios não só mudarão sua relação com o dinheiro, mas também sua perspectiva sobre o que realmente significa prosperidade. Se você ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. E já aviso, o último princípio é uma chave que pouca gente conhece, mas que pode revolucionar completamente sua vida financeira. A riqueza, segundo a Bíblia, não começa com números, mas sim com um coração alinhado ao propósito divino. Honra a Deus com finanças não é simplesmente um ato de obediência, é uma demonstração de confiança. Quando alguém separa as primícias e os dízimos, está reconhecendo que tudo o que possui vem dele. Este princípio não é apenas um ato religioso, mas uma chave espiritual para a prosperidade financeira. Abel entendeu isso claramente ao apresentar o melhor de sua colheita, enquanto Caim simplesmente fez o mínimo. Na prática, muitas pessoas sentem que não têm o suficiente para dar a Deus, mas esse pensamento revela uma mentalidade de escassez. Honrar a Deus com finanças não é sobre a quantia dada, mas sobre a disposição do coração. Quando separamos o que vem primeiro para Ele, demonstramos que confiamos em sua provisão contínua. É aqui que a fé é testada e ao mesmo tempo fortalecida. Àqueles que lutam constantemente com problemas financeiros, e a raiz muitas vezes está em não aplicar este princípio básico. O plano de Deus para a prosperidade financeira inclui um fluxo constante de provisão, mas este fluxo é ativado com obediência e generosidade. O exemplo de Abel nos lembra que Deus olha além da oferta em si, ele observa a intenção por trás disso. Este princípio não é um truque de mágica para ganhar mais dinheiro, mas uma lei espiritual que abre as janelas do céu. A sabedoria bíblica nos ensina que a verdadeira prosperidade começa com a prioridade certa. E qual é essa prioridade? Colocar Deus em primeiro lugar em tudo, inclusive nas nossas finanças. O caminho para a prosperidade financeira, segundo a Bíblia, não é pavimentado com promessas vazias, nem fórmulas mágicas, mas com trabalho duro e diligente. Deus honra o esforço, disciplina e comprometimento diário com nossas responsabilidades. José, um jovem vendido como escravo, não permitiu que sua situação definisse seu futuro. Trabalhou com excelência em cada oportunidade. Sua diligência o levou da prisão ao palácio. Essa é a essência da sabedoria de Deus para as finanças. Trabalhe como se cada tarefa fosse para o próprio Deus, por mais que muitos desejem resultados sem o sacrifício necessário. Não basta orar por oportunidades se, quando elas vêm, deixamos passar por preguiça ou falta de comprometimento. A Bíblia é clara. A alma do preguiçoso não deseja mais nada e não alcança nada. A alma do diligente prosperará. A riqueza não vem para aqueles que ficam sentados esperando, mas para aqueles que acordam todos os dias com um propósito claro e trabalham com paixão e dedicação. É fácil ficar desanimado quando o trabalho duro não parece dar frutos imediatos. É aí que a fé entra em jogo. Cada pequeno esforço, cada hora extra, cada tarefa feita com amor e dedicação são sementes plantadas em solo fértil. Deus não é injusto esquecer o trabalho dos seus filhos. Como ganhar dinheiro com princípios bíblicos envolve entender que o sucesso é uma combinação de fé, esforço e persistência. O trabalho diligente não só gera renda, mas também caráter. Pessoas que prosperam não apenas acumulam recursos, constroem uma mentalidade de crescimento e responsabilidade. O plano de Deus para a prosperidade inclui esforço constante, ética de trabalho e a certeza de que Ele recompensa aqueles que não desistem, porque no final o sucesso não é apenas o que não apenas obtemos o que obtemos, mas também quem nos tornamos no processo.
Sabedoria financeira não é apenas um conceito espiritual. É uma ferramenta prática para gerenciar recursos com responsabilidade e visão. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, entendeu a importância de planejar antes de agir. Muitos problemas financeiros não são resultado de falta de recursos, mas de má gestão. O plano de Deus para a liberdade inclui uma gestão sábia de cada centavo que chega às nossas mãos. Não se trata apenas de quanto você ganha, mas como você usa o que recebe. A desordem financeira é um dos maiores inimigos da prosperidade. Gastar sem controle, contrair dívidas desnecessárias e não ter um plano claro são caminhos certos para o fracasso financeiro. A Bíblia ensina que o prudente vê o perigo e o evita, mas o tolo continua e sofre as consequências. A verdadeira prosperidade financeira, segundo a Bíblia, começa com algo tão simples como criar um orçamento e ser fiel a ele, poupar, investir com sabedoria e evitar gastos impulsivos. São hábitos que levar ao sucesso. Não é necessário ter uma grande renda para começar a planejar. Mesmo pequenas quantias podem se multiplicar quando administradas com sabedoria. A riqueza, segundo Deus, não surge de um golpe de sorte, mas de decisões conscientes e consistentes. Cada passo conta, desde evitar gastos desnecessários até aprender a dizer não às compras impulsivas, porque a disciplina financeira não só melhora seus recursos, mas traz paz e estabilidade para sua casa. Planejamento financeiro não significa viver com medo ou mentalidade de escassez. Pelo contrário, significa ser um bom administrador do que Deus colocou em suas mãos. A sabedoria financeira cristã ensina que cada recurso tem um propósito e deve ser usado com responsabilidade. Não é uma questão de ter mais, mas de ser fiel ao que você já tem. Assim, as portas da provisão divina se abrem e a abundância flui naturalmente. Se você precisa de apoio em oração para suas finanças, suas decisões econômicas ou qualquer área de sua vida, deixe seu pedido nos comentários. Acreditamos que Deus tem o poder de trazer clareza, direção e provisão em todas as situações. As dívidas são como correntes invisíveis que prendem não apenas as finanças, mas também a mente e o espírito. A liberdade financeira, segundo a Bíblia, alerta claramente sobre os perigos de viver em dívida. O rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. Muitos começam com pequenas compras a crédito pensando que vão pagá-las rapidamente, mas logo se veem presos em um ciclo interminável de pagamentos, juros. Ansiedade. Deus não projetou seus filhos para viverem sob o peso das dívidas e sim em liberdade financeira. Porém, não basta evitar novas dívidas, é preciso enfrentar as já existentes com um planejamento claro. A história da viúva que foi até o profeta Eliseu é um exemplo perfeito. Ela estava prestes a perder tudo, mas obedeceu às instruções divinas. Ela trabalhou com o que tinha em mãos e viu um milagre financeiro. A sabedoria de Deus ensina que sair das dívidas não é apenas uma questão de dinheiro, mas também de obediência e fé. O problema não está no crédito em si, mas no relacionamento que desenvolvemos com ele. Usar empréstimos para cobrir desejos, em vez de necessidades, ou para fingir um estilo de vida que não podemos sustentar, é uma receita para o desastre. A riqueza nunca é construída na areia instável da dívida, mas na rocha sólida da gestão sábia. Toda decisão financeira deve ser avaliada com habilidade e oração. Sair das dívidas não acontece da noite para o dia, mas cada pequeno passo conta. O plano de Deus. Pois abundância inclui disciplina, comprometimento e disposição para ajustar hábitos de consumo. Viver sem dívidas não significa viver na pobreza, mas sim viver em paz. Quando as dívidas não são mais um fardo, o coração e a mente ficam livres para sonhar, planejar e crescer em todas as áreas da vida. Agora que entendemos a importância de evitar dívidas e planejar com sabedoria, é hora de falar sobre uma das chaves menos valorizadas, mas mais poderosas, para a prosperidade financeira, de acordo com a Bíblia: contentamento e gratidão. Nós vivemos em uma sociedade que constantemente nos pressiona a querer mais, a nos comparar com os outros e a sentir que nunca temos o suficiente. Contudo, o apóstolo Paulo nos ensinou um princípio eterno. Aprendi a ficar contente seja qual for a minha situação. A sabedoria financeira cristã não começa com uma conta bancária gorda, mas com um coração grato. O problema é não ter ambições. O problema é nunca estar satisfeito. Muitos correm atrás de riquezas pensando que o dinheiro resolverá todos os seus problemas, mas acabam presos em uma corrida
A riqueza bíblica infinita não está em desacordo com o sucesso material, mas nos avisa que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. O contentamento não significa conformidade, significa paz no processo. É entender que Deus está no controle e que cada estágio tem um propósito. A gratidão tem um poder transformador quando paramos de nos concentrar no que está faltando e começamos a ser gratos pelo que já temos. Algo muda dentro de nós. A sabedoria de Deus nos ensina que um coração grato é um ímã para bênçãos e reclamações. Fecham portas, a gratidão as abre mesmo nos momentos mais difíceis. Sempre há algo para agradecer. Aprender a ser contente não significa parar de sonhar ou se esforçar, mas sim aproveitar o processo. À medida que avançamos, a prosperidade espiritual e financeira começa com a gratidão e é fortalecida com o contentamento. As pessoas mais prósperas não são aquelas que têm mais coisas, mas aquelas que têm um coração cheio. A gratidão não muda nossa situação imediata, mas muda nossa perspectiva, e é isso que tudo se transforma quando declaramos gratidão. Não estamos apenas alinhando nosso coração com a vontade de Deus, mas também ativando um princípio espiritual que atrai provisão divina. Escrever uma declaração de gratidão é mais do que palavras, é um ato de fé que quebra barreiras invisíveis e abre portas que pareciam fechadas. Escreva nos comentários: vivo em gratidão e Deus prospera minhas finanças. Ao fazer isso, você estará declarando uma verdade poderosa sobre sua vida e ativando um princípio espiritual que pode trazer resultados surpreendentes. A riqueza bíblica não diz respeito apenas a receber, mas também a dar. Generosidade é um princípio poderoso que ativa a provisão divina em nossas vidas. O próprio Jesus disse que é mais bem-aventurado dar do que receber. Entretanto, vivemos em um mundo onde doar é frequentemente visto como uma perda em vez de um investimento espiritual. A verdade é que quando doamos, não apenas abençoamos os outros, mas também abrimos uma porta para Deus derramar ainda mais recursos em nossas mãos. O jovem que deu seus 5 pães e 2 peixes ao Senhor conseguiu. Tendo pensado isso não é suficiente para alimentar a todos, mas nas mãos de Jesus esse pequeno ato de generosidade se multiplicou para satisfazer uma multidão. É assim que a direção divina funciona para as finanças. Quando damos de coração disposto, Deus multiplica o que resta. O ato de dar não depende da quantia que temos, mas da disposição com que o fazemos. Generosidade nem sempre está relacionada a dinheiro. Você pode ser generoso com tempo, talentos e recursos, mas quando falamos de prosperidade financeira fica claro que o dinheiro também é uma ferramenta para abençoar os outros. Cada vez que você ajuda alguém necessitado, apoia um ministério ou semeia em um projeto que glorifica a Deus, você está participando de um princípio espiritual que transcende o material. Não devemos dar por obrigação ou com a expectativa de receber algo em troca, mas com um coração alegre e desapegado. A sabedoria financeira cristã ensina que dar é um privilégio, não um fardo. Quando entendemos isso, nossas mãos param de se apegar ao que temos e Deus pode enchê-las com mais. Porque quando entendemos isso, nossas mãos param de se apegar ao que temos e Deus pode enchê-las com mais. No final, não se trata apenas de acumular, mas de ser um canal de bênção para os outros. Ninguém constrói prosperidade financeira somente de acordo com a Bíblia. Até mesmo os personagens mais bem-sucedidos das Escrituras buscaram conselho e orientação em momentos importantes de suas vidas. Moisés, apesar de ser um líder poderoso escolhido por Deus, ouviu o conselho de Jetro para organizar melhor suas responsabilidades. Este ato de humildade não apenas aliviou sua carga, como também melhorou o bem-estar de todo o povo de Israel. A sabedoria de Deus. Ela nos ensina que há poder em nos cercar de pessoas com experiência e perspectiva na vida financeira. Tomar decisões impulsivas pode ter consequências duradouras. Muitos perdem recursos por não pedir orientação a tempo, seja em investimentos, poupança ou gestão diária. O conselho certo pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Não se trata apenas de buscar especialistas financeiros, mas de encontrar pessoas com valores alinhados aos princípios bíblicos. A riqueza bíblica não se constrói seguindo qualquer voz, mas aqueles que refletem a vontade de Deus. Pedir conselho não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Vivemos em uma época em que a informação está a apenas um clique de distância, mas nem todas as informações são confiáveis.
Por isso, o plano de Deus para a prosperidade financeira inclui ouvir mentores com princípios sólidos. Como você pode identificar um bom conselheiro? Procure alguém que não seja apenas bem-sucedido materialmente, mas que viva com integridade e temor a Deus. Às vezes, o orgulho nos impede de pedir ajuda. Achamos que podemos resolver tudo por nós mesmos, mas Deus projetou a vida para ser vivida em comunidade. A sabedoria financeira cristã envolve reconhecer nossas limitações e buscar apoio quando precisamos. Bons conselhos na hora certa podem evitar anos de luta e fracasso, porque no final, o sucesso financeiro não é apenas uma questão de números, mas de caminhar na direção certa com as pessoas certas ao seu lado. A direção divina para as finanças não é apenas teoria, são princípios práticos que, quando aplicados com fé e obediência, produzem resultados reais. Deus não quer que seus filhos vivam sob a opressão da dívida ou presos na ansiedade sobre dinheiro. Ele quer que prosperemos não apenas materialmente, mas espiritualmente com paz e propósito. Cada um dos 7 princípios bíblicos para prosperar que compartilhamos aqui são mais do que dicas simples. São chaves espirituais que abrem portas de bênção. Lembre-se da história de José, que trabalhou diligentemente e foi elevado a uma posição de honra, ou da viúva que obedeceu ao profeta Eliseu e viu como sua escassez era transformada em abundância. Essas histórias não são contos antigos. São exemplos vivos do que Deus pode fazer quando aplicamos sua sabedoria em nossas vidas, mas tudo começa com um passo: obedecer e confiar. Não se esqueça de escrever nos comentários: eu vivo em gratidão e Deus prospera minhas finanças. Fazendo isso, você não apenas interage com a comunidade, mas declara com fé uma realidade espiritual sobre sua vida também. Se você precisa de oração, deixe seu pedido nos comentários. Acreditamos que Deus ouve e responde aqueles que clamam com o coração sincero. Não perca o vídeo Como Investir Seu Dinheiro Segundo os Princípios Bíblicos, onde você descobrirá estratégias práticas baseadas nas Escrituras para multiplicar seus recursos com sabedoria e eficácia. É o complemento perfeito para esta mensagem. Se este conteúdo foi uma bênção para você, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir este ensinamento. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida, que Ele te dê paz, sabedoria e prosperidade em abundância. Até o próximo vídeo e que a graça de Deus esteja sempre com você.